Olá e bem-vindos. Hoje, vamos fazer uma análise detalhada sobre o que significa, na prática mesmo, ter e usar a autoridade espiritual. E olha, propõe uma quebra de paradigmas daquelas. Com certeza. É uma visão que balança bastante as estruturas, né? Principalmente do que a gente está acostumado a entender por espiritualidade. Exato. O foco absoluto dessa nossa exploração hoje vai ser entender a mecânica de algo muito específico, que é a oração com autoridade. E veja bem, não estamos falando daquela oração convencional. Não é aquele pedido tímido. Isso. Aquele sussurro de esperança lançado ao vento, sabe? É sobre dar uma ordem direta. É assumir um posicionamento firme e inabalável diante das adversidades. Usando as palavras como verdadeiras ferramentas de comando. Para começar, como que essa ideia de ter autoridade sai do abstrato e vira uma ferramenta para o nosso dia a dia? Pois é. E o ponto de partida que me chamou muita atenção é uma noção poderosa. Essa autoridade não é para uma elite, para alguns poucos escolhidos. É como se fosse um distintivo entregue para todo mundo que crê. Exatamente. E o mais interessante que a fonte aponta é que o principal obstáculo para a gente usar esse distintivo não é falta de poder. É um mal entendido sobre quem nós somos. Ah, isso é fundamental. É uma inversão total de perspectiva. Antes de se preocupar com o que fazer, o ponto de partida é entender de uma vez por todas quem se é nesse cenário todo. É aí que o jogo vira. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Porque essa questão de identidade, pelo que eu vi, é a fundação de tudo, né? A análise começa lá em Gênesis, com um ponto que parece óbvio, mas as implicações são, nossa, enormes. A humanidade é a única criação descrita como sendo feita à imagem e semelhança de Deus. Isso. Nem os anjos. Nem os anjos receberam essa designação. E essa não é uma informação qualquer, né? É a definição da nossa posição. A conversa que a gente está analisando aprofunda isso com o Salmo 8. E aqui as coisas ficam muito interessantes. O Salmo descreve uma hierarquia espiritual bem clara. Primeiro Deus, logo abaixo o ser humano e só depois os anjos. Uau! A frase-chave é que fomos feitos um pouco menores que Deus. Não diz um pouco menores que os anjos. Peraí, isso quebra um paradigma total. Quebra. Porque a imagem que a gente tem, a imagem popular, é de anjos como seres muito, muito superiores a nós. Mas essa leitura inverte completamente o organograma. Quer dizer que na estrutura original, a nossa posição era acima da deles? Precisamente. E essa inversão de poder, segundo a análise, foi um choque no mundo espiritual. Uma nova criação, o ser humano, de repente assumiu uma posição de autoridade que antes pertencia a outros seres. É como se a gente tivesse nascido com o status de realeza, mas a maioria não faz a menor ideia disso. Exato, ou não acredita. E é dessa falta de consciência, dessa falta de crença que surge toda a ineficácia. Como exatamente as pessoas, no meio da correria do dia a dia, podem visualizar e tomar posse dessa autoridade de forma tátil? Porque é fácil dizer para ter a confiança de quem grita com um cachorro. O encontro com um pitbull raivoso. A analogia do pitbull é brilhante. Ele explica que o medo, a ansiedade ou a depressão, mesmo depois de serem expulsos, invariavelmente voltam para bater na porta da mente. O objetivo é testar os limites. Para ver se a pessoa deixa entrar de novo. Exato. Ninguém em sã consciência se encolhe no chão, afina a voz e tenta fazer um carinho amigável num pitbull prestes a morder. Não tem como. A reação tática e biológica para dominar a situação é se levantar, crescer a postura, usar uma voz de comando inabalável vinda do diafragma e gritar um não estrondoso. Ele ensina que nas dinâmicas de poder espiritual, um não proferido com convicção absoluta é infinitamente mais poderoso que o sim. E o material oferece uma metáfora excelente para resolver esse bloqueio de identidade. A história do xerife e dos delegados. A metáfora da delegação de poder. O convidado propõe uma imagem muito clara. Jesus opera na posição do xerife supremo, a autoridade máxima da cidade, e todos os crentes são os delegados em patrulha. A ideia é simples, né? Jesus é o xerife. Ele tem toda a autoridade, todo o poder, ele venceu a guerra. Mas ele não está mais fisicamente na cidade para fazer as prisões do dia a dia, sabe? Para fazer o trabalho braçal, digamos assim. Isso. Então, o que ele faz? Ele nomeia delegados, ele nos entrega um distintivo e diz: a minha autoridade agora é de vocês. Usem para manter a ordem na sua área, na sua jurisdição. E o ponto-chave da analogia é que o delegado não fica ligando para o xerife a cada probleminha. Ele não vê um roubo e liga: xerife, vem rápido, prende esse cara. Ele mesmo dá voz de prisão. Exato. E isso muda a forma de orar. Transforma a postura de um pedinte para a de um comandante.
A gente não está mais implorando para Deus vir do céu resolver uma crise de pânico, uma doença ou uma compulsão. Ele já nos deu autoridade para lidar com essas coisas. A nossa função é exercer essa autoridade, usar o nome do xerife e comandar que a desordem pare. Certo, a base da identidade está clara. Mas vamos para a prática. Segunda-feira de manhã, a ansiedade bate. Como eu uso esse distintivo na vida real? Qual é a primeira ação? A primeira ação é verbal. É usar a voz para executar a autoridade. O material chama isso de comandar em nome de Jesus. O nome de Jesus funciona como assinatura numa ordem judicial. No mundo espiritual, essa assinatura tem peso legal e força a obediência. Então o poder não está no meu tom de voz ou na emoção que eu coloco, mas na compreensão da legalidade por trás do comando. É isso. Exatamente. É uma questão de legalidade, não de sentimento. E junto com o comando vem outro conceito prático, a ideia de ligar e desligar. A ideia não é só remover algo negativo, mas substituí-lo ativamente por algo positivo. Como assim? Me dá um exemplo prático disso. O exemplo usado é o do medo. Diante de um ataque de pânico, a primeira ação, o comando, é ligar o espírito de medo. A imagem é de colocar ele numa camisa de força espiritual, sabe? Imobilizar. Ok. Mas a ação não pode parar aí. Se você só tira o medo, deixa um espaço vazio. O passo seguinte e crucial é desligar, ou seja, liberar o seu oposto. Você declara ativamente a presença do espírito de poder, de amor e de mente sã. Você preenche o espaço que o medo ocupava. Nossa, isso é muito poderoso, porque muita gente para no primeiro passo, né? Muita gente. A gente tenta lutar contra o negativo, mas não convida intencionalmente o positivo para ocupar o lugar. É uma estratégia de duas frentes: remover e substituir. E o que aciona tudo isso, o ingrediente essencial é a fé. Não uma fé abstrata, mas a convicção de que você é quem Deus diz que você é e que a autoridade que você carrega é real. Tem uma frase na conversa que é brutalmente honesta. Onde o medo é injetado, a fé é ejetada. Eles são mutuamente exclusivos. Mas aí está o grande dilema. É fácil falar em ter fé quando as coisas estão bem. Mas no meio da crise, o medo grita muito mais alto. Como que se age em fé quando o sentimento é de puro pavor? A chave, segundo o material, é entender a nossa responsabilidade. A nossa parte não é fazer acontecer. A nossa parte é só liberar a ordem em fé. O resultado pertence a Deus. Ah, isso tira um peso. Tira um peso enorme das nossas costas. Não somos nós que temos que fazer o milagre. Nós temos que dar a ordem legal para que o poder de Deus opere. A fé não é um sentimento, é uma decisão de acreditar na palavra acima da circunstância. Eu quero jogar aqui uma ideia provocativa que o material já levanta logo de cara. E se a capacidade de curar ou de libertar alguém de um vício não for um dom especial? Pois é. E se na verdade for uma pura e simples questão de jurisdição legal? Imagine que é tipo usar um distintivo que já foi entregue a todo mundo que crê, mas que a imensa maioria simplesmente esqueceu no fundo de uma gaveta por não saber como usar. E a história começa com um homem desesperado, lutando contra um alcoolismo severo. O homem confessou ali mesmo que não conseguia ficar sóbrio. E o Howard aplicou a postura do pitbull em tempo real. Ele não procurou um corredor vazio ou um canto silencioso. Não rolou aquele momento de fechar os olhos e falar baixinho para não passar vergonha. Longe disso. Ele orou gritando. Ali mesmo, no meio da praça movimentada, com uma agressividade e uma autoridade brutais. Ele emitiu uma ordem cortante contra a fonte do problema, ordenando que o espírito de alcoolismo soltasse o homem imediatamente. Imagina a cena. Qualquer pessoa num raio de centenas de metros deve ter parado para escutar. Com certeza pararam. Mas a grande lição não foi o espetáculo da oração. Foi o treinamento que veio logo depois. Bem lembrado. Teve um treinamento expresso ali no corredor, o que prova que a autoridade é transferível. Nos 10 minutos seguintes, o Howard entregou o manual de sobrevivência. Ele disse para o rapaz que às 3 da manhã, quando a crise de abstinência batesse forte e a vontade incontrolável tentasse arrombar a porta da mente, quando a vontade vier, não lute com ela na sua mente, fale diretamente com ela. Use sua autoridade verbal. Ah, tá. E foi o que ele fez. Ele dizia em voz alta:
Vontade de beber, eu não vou mais concordar com você, em nome de Jesus eu te ordeno a me deixar em paz. É uma mudança de campo de batalha. Total. Ele tira a luta de dentro da cabeça dele, onde ele sempre perdia, e leva para o campo da autoridade espiritual, onde ele tem a vantagem. Durante toda a semana seguinte, as crises vieram e ele confrontou a garrafa com voz de comando. O resultado? O homem relatou estar completamente livre e sóbrio. A autoridade funcionou na boca de um homem comum, lutando sozinho na madrugada. Exatamente. E o resultado foi que, com a persistência, a frequência e a intensidade do desejo, começaram a diminuir. A explicação para isso é fascinante. A entidade espiritual por trás da compulsão, ela percebeu que estava perdendo tempo. Ela só tem poder sobre nós quando a gente concorda com as sugestões dela. Quando a gente quebra essa concordância de forma consistente e verbal, a influência dela se desfaz. Isso é incrível. Mas me ocorre uma questão que talvez a fonte não aborde diretamente. E a ciência por trás do vício? A dependência química, os gatilhos psicológicos? Essa abordagem espiritual ignora esses fatores ou trabalha junto com eles? É uma ótima pergunta. A perspectiva apresentada não nega os aspectos físicos e psicológicos. O que ela sugere é que, muitas vezes, por trás dos sintomas físicos e mentais, existe uma raiz ou uma influência espiritual que potencializa o problema. Entendi. Ao cortar essa raiz com autoridade, você não elimina a necessidade de tratamento médico ou terapia, mas você remove o acelerador espiritual que tornava a recuperação tão difícil, quase impossível. Você limpa o terreno para que as outras ferramentas possam funcionar. Faz todo sentido. Ver uma mudança, sim, levanta uma questão muito essencial sobre os limites do nosso direito de agir. Porque uma coisa é usar o distintivo para os nossos próprios problemas financeiros ou vícios. Outra coisa é tentar interferir na vida dos outros. E isso se conecta com a orientação sobre como orar por outras pessoas, né? Tipo filhos ou parentes que não querem ajuda. Perfeitamente. Aqui entra o conceito de autoridade jurisdicional. Um pai ou uma mãe, por exemplo, tem uma jurisdição espiritual sobre seus filhos, mesmo que já sejam adultos. A oração correta, então, não é tentar forçar a pessoa a mudar, o que violaria o livre-arbítrio dela. Então eu não posso expulsar um vício de um filho que ama esse vício? Não. Mas você pode usar a sua autoridade jurisdicional para comandar as influências espirituais negativas a se afastarem da vida dele. Você pode ligar os espíritos de engano, rebeldia ou vício que o cercam. E, ao mesmo tempo, você pede a Deus que faça o que só Ele pode fazer. Trocar o coração de pedra do seu filho por um coração de carne, tornando-o receptivo à verdade e à mudança. Entendi. É uma ação em duas frentes. Exato. Você usa sua autoridade para limpar um ambiente espiritual e pede a Deus para trabalhar no coração da pessoa. Teve uma interação no chat da transmissão, onde uma participante tocou exatamente nesse nervo. Era uma mãe desesperada, relatando que o filho sofria de problemas mentais severos, mas ele era agressivo e não deixava ela chegar perto para orar. Como intervir quando há repulsa física? A orientação do Howard para essa mãe é uma aula magna sobre as engrenagens do mundo espiritual. Ele tirou o peso das costas dela, explicando que forçar contato físico era desnecessário e contraproducente. Ele afirmou que ela possui algo superior a um toque físico, que é a jurisdição parental inalienável. Pelo fato de ser a mãe biológica ou guardiã? Sim, ela já tinha o direito legal e a autoridade máxima para patrulhar aquele território, que era a vida e a mente do filho. E como foi desenhada a estratégia para ela interceder à distância? Muito tática. Ele orientou que ela fosse para o próprio quarto e fechasse a porta para evitar o desgaste direto. E ali, no silêncio, assumisse a postura de autoridade. Ela deveria usar comandos verbais fortes para ordenar que a perturbação soltasse a mente do rapaz. Comando direto. Isso. E depois de emitir a ordem, ela deveria direcionar um pedido específico a Deus para que fosse trocado o coração de pedra por um coração de carne, quebrando aquela resistência agressiva. A jurisdição estava completamente garantida pelos laços parentais. O grande problema da vida real é que essas coisas ruins raramente desistem na primeira tentativa, né? O material até menciona que esses sentimentos sempre tentam retornar. Ele chama isso de regra da batida na porta. Sim, a batida na porta.
E se eu tentar tudo isso e não acontecer nada? Ou pior, se a situação piorar? Esse é o medo que paralisa muita gente. Sim, o medo do fracasso. A análise aponta para duas razões principais quando os comandos parecem ineficazes. A primeira é a mais óbvia: falta de crença genuína. As forças espirituais, segundo a fonte, conseguem discernir perfeitamente se um comando vem de um lugar de autoridade real, de convicção, ou de uma tentativa hesitante, cheia de dúvida. Elas sabem quem está falando sério. É como um cão que sente o medo de uma pessoa. A postura denuncia a falta de autoridade. Exatamente. Mas a segunda razão é mais profunda e, muitas vezes, é a verdadeira causa do problema. O que o material chama de portas abertas ou direitos legais. A ideia é que certas atitudes e pecados não resolvidos na nossa vida, como falta de perdão, amargura, ressentimento, julgamento, funcionam como um convite, uma permissão legal para que as forças negativas atuem. Nossa, isso é muito sério. Quer dizer que eu posso estar, sem saber, dando uma base legal para o inimigo agir na minha vida por causa de uma mágoa que eu alimento? É exatamente essa a ideia. E o exemplo da mulher que sofria de um medo paralisante de perder tudo é o caso de estudo perfeito. Não adiantava ela repreender o medo, porque ele tinha um direito de estar ali. Ele agiu como um investigador revirando a cena de um crime antes de tomar qualquer atitude. Ele foi muito cirúrgico. Ele precisava encontrar a porta aberta. Em vez de focar no medo em si, ele começou a fazer perguntas incômodas sobre a dinâmica do relacionamento deles. Sobre os últimos 5 anos do casamento. Isso, e a descoberta foi profunda e dolorosa. Havia um ressentimento enorme, uma amargura muito enraizada e um julgamento implacável dela contra o marido. Ela culpava o marido internamente por cada pequeno revés. E qual foi a interpretação do Howard sobre isso? Na interpretação dele, ao nutrir e guardar esse rancor profundo, ela estava quebrando ativamente os votos matrimoniais. Aquela promessa clássica. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ela violou o voto não como uma traição física, mas pela total falta de perdão na hora da pobreza. E essa atitude silenciosa dela funcionou literalmente como um contrato. Funcionou como um contrato verbal e emocional explícito no reino espiritual. Ao quebrar o voto através da amargura, ela deu um direito legal imenso para que o medo ganhasse jurisdição sobre ela. Ganhasse o direito de atormentar a vida dela. Sim, a genialidade do Howard é entender que não adianta tentar expulsar o medo, berrar com a parede ou chorar, se o contrato invisível que permite a entrada desse medo continuar válido e com a assinatura dela. E como se resolve isso? Como se fecha essa porta? Com um processo de 3 passos, e a ordem é crucial. Primeiro, arrependimento, que não é só se sentir mal, mas literalmente mudar de mente. Ela teve que decidir mudar sua perspectiva sobre o marido e a situação. Certo. Segundo, renúncia, que é um termo legal. Ela teve que declarar verbalmente que estava quebrando o acordo que fez com a amargura e julgamento, revogando a permissão que deu ao medo. O terreno legal ficou limpo. Isso. E só então o Howard interveio com a oração de autoridade. Mais uma vez, o foco na fala dele é crucial. Ele não fechou os olhos e pediu para o medo ser gentil e ir embora. Ele ordenou com autoridade absoluta que o espírito de medo saísse. Porque sem o contrato, o medo não tinha base legal para ficar. Nenhuma jurisdição. E o resultado foi que a mulher relatou um alívio físico instantâneo. Ela disse que foi como se uma âncora de chumbo tivesse sido retirada dos ombros dela. É que o Howard nunca pede, ele comanda. Ele dá ordens. Sim. E a base teórica e prática para justificar essa postura vem de uma história bíblica muito conhecida, a do centurião romano. Mas ele olha para isso sob uma ótica puramente militar e jurisdicional. Uma cadeia de comando. Exato. O centurião era um homem de guerra, um oficial. Ele entendia como o comando funciona. Quando ele precisou de ajuda para o servo doente, ele chegou para Jesus e afirmou que não precisava de uma visita física. Jesus não precisava ir até a casa dele. Ele usou aquela lógica militar, né? Isso. Ele disse, sou um homem sob autoridade. Digo a um soldado, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. O Howard usa essa passagem para mostrar que a verdadeira autoridade transcende a presença física. Uma ordem dada por quem tem a patente correta tem que ser cumprida pelas circunstâncias, independentemente da geografia.
No momento em que você emite uma ordem espiritual e logo em seguida duvida ou tenta verificar o resultado movido pela ansiedade, você está assumindo o fardo do milagre para você. Entendi. É como se, num nível subconsciente, a pessoa estivesse se exaltando acima da fonte original do poder, que é o próprio Jesus. O Howard identifica ele como o verdadeiro curador, o Jeová Rafá. A pessoa vira só o carteiro entregando a notificação. Perfeito, o ser humano atua só como o canal legal, o porta-voz que emite a ordem judicial. O medo de que a ordem falhe ou o medo de passar vergonha se nada acontecer destrói completamente a fundação da fé. E é uma mudança total no peso da responsabilidade, sabe? É parar de tentar ser a bateria que gera o milagre e passar a ser apenas o fio condutor da energia. Certo, acho que os pontos práticos estão ficando bem claros. Se a gente fosse resumir a estratégia, seria algo como primeiro assumir a identidade, entender que não sou um pedinte, sou um delegado com autoridade. Isso. Segundo, exercer essa autoridade com comandos verbais diretos, não como um pedido, mas como uma ordem baseada na fé. Perfeito. E terceiro, e talvez o mais importante, garantir que não haja portas abertas na minha própria vida, como falta de perdão, que dão legalidade ao problema que eu estou tentando resolver. É a síntese perfeita. E o ponto final da fonte é encorajador. Isso é um processo, um crescimento. Ninguém começa levantando os mortos. Graças a Deus. A metáfora usada é a de pequenos passos de bebê. Talvez o primeiro passo seja apenas dizer não em voz alta a um pensamento de medo ou ansiedade. Ou talvez seja tomar a decisão de perdoar alguém. Cada pequena vitória, cada vez que você exerce autoridade e vê um pequeno resultado, isso constrói a sua fé. E essa fé fortalecida te capacita a dar passos maiores. É um ciclo virtuoso. Você acredita, você faz, você vê, e isso te faz acreditar ainda mais. E para viver essa realidade, a gente precisa declarar guerra à própria inércia. Como ele menciona, a zona do milagre não fica no topo de uma montanha. Ela está a apenas meio passo para fora da nossa zona de conforto. Exige coragem para ser um odre novo e permitir que essa autoridade transborde pelas nossas palavras. O potencial de transformação prática que isso oferece é incalculável. E para selar essa nossa análise com chave de ouro, quero deixar um detalhe perturbador que merece uma avaliação crítica. O convidado foi incisivo ao confirmar que as forças adversas operam com base em contratos legais. Contratos que nós mesmos validamos muitas vezes. Exatamente. Através de acordos verbais carregados de pessimismo ou da persistência na falta de perdão. Isso nos deixa com uma reflexão avassaladora. Se a realidade invisível responde a isso, que palavras cotidianas, queixas silenciosas ou velhos rancores nós estamos carregando hoje? Que podem estar operando de forma clandestina como contratos válidos puxando a ruína. E a cereja do bolo, será que o caos e as amarras que parecem intransponíveis não estão ali apenas aguardando ansiosamente o momento em que decidiremos bater na mesa e revogar tudo com a força de um simples, imperativo e autoritário não? Que provocação monumental para concluir o nosso tempo. Agradeço imensamente a cada pessoa que acompanha essa análise conosco. O convite é que todos continuem desafiando as narrativas estabelecidas e tomando de volta as rédeas da própria trajetória. Um excelente momento de reflexão e até a nossa próxima exploração detalhada. Foi uma conversa fundamental e cheia de insights valiosos. Até a próxima oportunidade e que o poder das palavras e da jurisdição continue ecoando. Um abraço.